O corpo, é isso? Isso. Misericórdia. Mas o corpo é importante, Renato? Esse é o foco da aula, né? Mostrar o quão importante é o nosso corpo. Senão não faz nenhum sentido falar do resto do assunto que a gente vai falar hoje. Muito bem. Então, assim, o Renato vai puxar aqui, tá, pessoal? E eu vou ficar tentando dar uma ajuda aqui à medida que a coisa for caminhando. Eu só queria ler um texto que o Renatinho separou aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 12 ao 20. Eu sei que você colocou lá no meio, Renato, mas eu queria começar lendo esse texto aqui. Pode ser. Então, vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, inclusive, ele morreu também para salvar o corpo. Com certeza. Então, vamos lá, Renatinho. Então, gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Dá para ouvir O certinho? povo não tá. Por que você não está aparecendo aqui, Varão? A gente vê na janelinha, mas embaixo você não aparece. Esse modo juntos é engraçado. Vocês estão vendo o Renato aí, gente, ou não? Tô vendo meio Renato aqui. Então, aí como é que faz para ver o Renato inteiro? Não, que deixa, tá errado. Tem que deixar no modo orador. Se você não deixar no modo orador, vai ficar a gente quebrado. tem que deixar no modo orador? Onde que está aqui? Aí em cima, aí no lado esquerdo, do lado do carinha com mais aí. A igreja e eu não vou saber mexer nesses negócios. Vocês estão vendo eu e o Renatinho agora ou não? Cada um configura a sua tela aí. Mas se colocar em grade aberta, dá para ver também. Põe em grade aberta aí, Renatinho. Ele vê mais ou menos, né? Tem que ser assim, então. Você tem que aparecer mais do que eu. Pronto. Vamos lá. Então, gente, só para fazer uma introdução, então, o Miqueias o pastor já começou com esse texto, que ele vai ser uma coisa que a gente vai usar mais para frente, que vai ser um dos importantes argumentos de Paulo para comprovar a importância que a gente tem que ter com o nosso corpo. Mas para a gente falar sobre o assunto que a gente vai falar mais para frente, que é aborto e suicídio, não tem como a gente falar sobre isso sem antes mostrar a importância que o nosso próprio corpo físico tem. Vai mutando aí. Então, a gente vai começar falando uma introdução à teologia do corpo. Então, é o que eu disse, se a gente não entender como o nosso corpo físico ele é importante de acordo com as escrituras, a gente não vai conseguir falar de aborto e suicídio nesta manhã. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a Bíblia diz a respeito do nosso corpo, é que nós somos uma parte material, composto pelo corpo físico, e nós somos também imaterial, composto pela alma e pelo espírito, né? E o material é o corpo físico. E uma coisa que... Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, assim, se eu tiver falando demais, você pisa no meu pé. Senão, faz assim, ó, que aí eu paro, entendeu? Pode falar. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que a comunicação da nossa alma com o meio onde está inserido se dá através do corpo. Então, assim, o corpo é de extrema importância. A gente glorifica a Deus em espírito, glorifica, mas nós também glorificamos a Deus através do corpo.
E por que acho que é importante? Assim, o corpo tem uma relevância, uma importância tão grande quanto a alma e o espírito. Então, só para deixar claro, por que é isso? Porque às vezes tem algumas pessoas que elas têm? Elas têm falado o seguinte, elas têm falado que o corpo ele tem menos valia quando compara com alma e com espírito. Então, só para destacar isso aí. Isso. E é por isso que uma coisa importante para a gente entender é que a gente tem que separar aquele dualismo que muitas vezes a gente aprende de que nós temos um corpo físico e nós temos uma parte imaterial. Isso não é bem verdade. Isso é uma antropologia muito platônica, onde você quer dividir o que é corpo físico e você quer dividir o que é parte espiritual. Mas, biblicamente, nós somos parte material e também, ao mesmo tempo, nós somos também uma parte imaterial, que é o que lá está em Gênesis 2:7. A Bíblia não fala que quando Deus foi lá e soprou na narina de Adão, não fala que ele passou a ter uma alma vivente, mas a partir daquele momento ele se tornou uma alma vivente. O ser humano ele é corpo e ele é espírito ao mesmo tempo. E quando a gente entende essa importância dessa divisão, que não pode ter, a gente percebe como a parte física ela é tão importante quanto a parte espiritual. E às vezes a gente muitas vezes erra em descartar o nosso corpo físico e prezar apenas pela consagração da nossa alma, pela consagração do nosso espírito, e a gente esquece que o nosso corpo é tão importante quanto a parte material. E tem umas passagens bíblicas aqui que mostram a importância também do corpo material. Acho que assim, um ponto, antes até da gente falar dessas passagens, a intersecção do imaterial com o material, isso testemunha a grandeza e a glória do nosso Deus, né? Porque a gente não consegue, eu pelo menos, não sei vocês que são entendidos das coisas, mas eu estava pensando nisso, Renatinho. Como é que se dá a conexão da parte material com a parte imaterial? Em que ponto que isso se dá no ser humano, se dá na configuração, na essência do ser? A minha mente não conseguiu descrever ipsis literis. Eu fiquei bastante apreensivo com isso, né? E olha quando a gente lê a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, verso 12, fala assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E por que ela é mais afiada? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Hashtag Canassúbia. É isso. E também umas outras passagens aqui que a gente separou, que a Bíblia vai mostrar a importância da parte material. Primeiro, a gente tem a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, onde ele escreve assim, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, aqui ele deseja a saúde, deseja uma prosperidade física para quem ele estava escrevendo a carta, tão importante como ir bem a alma dele. 1 Tessalonicenses 5, 23, que está escrito. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Tem até um destaque aqui no inteiramente, né? Ou seja, não tem como santificar só o espírito e o corpo, não, ou o contrário, né? É todo ser. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui Paulo vai equiparar a importância da alma, do espírito e do corpo, tudo no mesmo padrão que Deus quer nos santificar e que a gente seja irrepreensível também na parte física, né? 1 Coríntios 15, no 52, diz assim, falando sobre arrebatamento, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Um outro exemplo da importância do corpo é entender que Deus, ele planejou a nossa ressurreição para viver a eternidade com ele. Ele quer que a gente viva em corpo, ele quer que a gente tenha um corpo físico. Ele podia simplesmente acabar com o nosso corpo e a gente viver eternamente em espírito ou uma alma lá com ele, mas não, ele quer que a gente passe pela ressurreição, tamanha a importância que o nosso corpo físico também tem para o propósito da salvação. E aí, assim, para deixar muito clara essa integração do corpo e da alma, da parte material e com a parte imaterial, reforçando o que o Renatinho está dizendo, estava marcando aqui, o que eu marquei aqui, por exemplo. Se a gente é uma pessoa com síndrome de pânico, a síndrome de pânico se dá na parte material ou na parte imaterial?
se dá na parte imaterial. Uhum. Mas, além da parte imaterial sofrer, a parte material sofre. A pessoa tem taquicardia, ela vai ter sudorese, ela pode ter, por exemplo, paralisias e assim por diante. Sim. Ou seja, isso está muito interligado. Então, quando a gente olha do aspecto psicossomático, que é a parte imaterial atuando na parte material, a gente vê, a ciência já constatou isso. Fazendo um transporte para o contexto que a gente está aqui, a salvação nos atinge por completo. Então, ela transforma o ser humano por completo, isso passa pela parte material, e isso reforça e ratifica que o Senhor Jesus nos quer por completo lá na glória. Se ele não quisesse, ele não teria nem feito Adão e Eva, o corpo físico de Adão e depois de Eva. Sim. Até quando o pastor falou aqui de psicossomático, nessa integração, até que na medicina tem um negócio que a gente chama que é uma dor psicogênica. Que o paciente, às vezes, ele tem uma dor no corpo e a gente não acha nada no corpo dele que causa aquela dor. Você vai pesquisando e você vai descobrir que é alguma alteração do humor dele, alguma alteração de ansiedade que está causando aquela dor física. Então, mostrando como uma coisa imaterial repercute em uma coisa material. Né? E o contrário também, né? Se a pessoa efetivamente está, por exemplo, pega uma doença grave que atingiu o corpo, sei lá, um câncer ou uma doença rara, enfim, automaticamente ela tende a ficar deprimida, ficar com moral baixo, esse tipo de situação. O contrário também é verdadeiro. Uhum. Então, basicamente é isso, a introdução da primeira parte da aula, que nessa cosmovisão cristã a gente é chamado a entender a importância do nosso corpo físico, tão importante quanto a parte imaterial. E é nesse contexto que a gente vai falar agora para frente sobre aborto e suicídio. Porque agora que a gente entende a gravidade que é agir através do nosso corpo e agir no nosso corpo para realizar coisas que vão contra a moral de Deus. Então, essa é a introdução. Mas tem um ponto que você anotou aqui, Renatinho, que eu não posso deixar de ler. É verdade. Está falando aqui, ó, baseado até nesse texto que a gente leu no começo, né, de 1 Coríntios 6, 12 ao 20. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E o Senhor é para o corpo. Beleza. Outra coisa que o Renatinho marcou aqui. Nossos corpos são membros de Cristo. Isso aqui é de uma profundidade basal. Fossas marianas. Quem não sabe o que é fossa mariana, depois pesquisa. Nossos corpos são membros de Cristo. Ou seja, a igreja, eu, você, somos uma extensão física de Cristo na terra. Então, quando alguém quer ver a Jesus, vai olhar para mim e para você. Então, veja, olha que interessante, quando chega lá, aquele Filipe pede para ver o Pai, Jesus fala assim, mas eu estou tanto tempo convosco que vocês querem ver o Pai? Se alguém chegar lá e falar que hoje, querendo ver, eu quero ver Deus, quero ver Jesus, é só olhar para o Rivaldo, é só olhar para o Bruno, é só olhar para o Renatinho, que vai estar vendo Deus. É isso que o texto quer dizer, certo, Renato? Certo. Então percebam, gente, a importância. Engraçado que tem gente que vê anjo e não vê Deus, né? Misericórdia, vale. Verdade. Vamos lá. Então agora, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte dessa parte que a gente falou do corpo? Que aí a gente já vai entrar na segunda parte da aula agora. E eu vou dando glória, que chegou suco, café e bolacha. Bolacha não, salgado de pimenta mexicana. Não é café não, isso aqui é para pôr suco de uva. Você come pimenta mexicana, Varão? Tô com. Então tá aí. Suco de uva você toma? Tomo. Eu tô com água aqui. Vamos lá, toca aí, Renatinho. Então agora que a gente entendeu sobre essa importância do corpo, agora faz sentido a gente falar sobre aborto e suicídio e essa parte da aula, obrigado. Agora a gente vai começar falando sobre o aborto e a cosmovisão cristã. Então, só para definir, o que é o aborto? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, o aborto ele vai ser uma expulsão ou uma extração do feto antes de 20 a 22 semanas, que é mais ou menos 5 meses ali, ou pesando menos que 500 gramas. Isso é o ponto de vista médico. E o aborto ele pode ser ou espontâneo, quando não há ação de provocá-lo. Em vários momentos, algumas gravidezes elas acabam abortando espontaneamente. Ou ele pode ser induzido, que é quando ocorre a interrupção da gestação resultante de uma interferência intencional. E é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o aborto induzido,
e as suas consequências na cosmovisão cristã. A gente não vai trazer ponto médico, ponto social, moral e ético sobre isso, mas a gente vai trazer mais o ponto bíblico mesmo. E do ponto de vista legal, na Constituição vigente agora, que é de 1988, o aborto ele já é permitido em alguns casos, já é legalizado em alguns casos. Então, o aborto realizado por um médico, ele é permitido em 3 situações. Primeiro, quando a gravidez ela é fruto de um estupro, então o governo permite que a mulher aborte. Segundo, quando aquela gestação ela traz risco para a vida da gestante. Um grande exemplo disso é uma gestação ectópica, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Gestação ectópica? Ectópica. What is this? É aquela gestação que acontece fora do útero. Geralmente ela vai acontecer na trompa e é um lugar muito pequeno e quando o feto cresce ele acaba estourando aquela trompa e a mãe acaba tendo um risco de vida muito grande ali. Então, nesse caso, é permitido sim realizar o aborto pelo médico. E também, mais recentemente, desde 2012, foi permitido também realizar aborto em casos de anencefalia fetal, que é quando o bebê ele não tem um sistema nervoso central. Então, ele nasce depois de 9 meses e em questões de minutos, horas, no máximo dias, ele acaba vindo a falecer porque ele não tem sistema nervoso central, ele não consegue suprir as necessidades da vida, né? Então, nesses 3 casos, atualmente, o aborto pela lei, ele vai ser permitido quando realizado por um médico. E fora isso, nos demais casos, pela Constituição atual, o aborto é considerado um crime punível, porque a Constituição crê que a vida inicia-se durante a fecundação. No momento da fecundação, aquele feto, aquele embrião, ele já tem o direito à vida garantido pelo Estatuto Civil da Constituição. E aí eu queria só fazer aqui alguns aditivos, né? Primeiro, nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja que eventualmente já tenha feito algum aborto, porque não nos cabe esse tipo de situação. Segundo ponto que eu gostaria de deixar bastante claro aqui, nós não podemos aqui nesse fórum de hoje entrar em mérito, mas a minha amiga abortou por conta disso, o meu parente por conta daquilo, o meu conhecido por conta daquilo outro, porque, primeiro, para não expor a privacidade de alguém, e se a gente então não tomar cuidado, para toda a situação de alguém que abortou, que eventualmente nós conheçamos, vai ter uma história, vai ter uma justificativa. E a gente não está assim, não é desrespeitando isso, mas o nosso enfoque aqui é partir pelo que a palavra diz. E uma coisa que eu estou sendo bastante chato aqui, repetitivo, a Bíblia não está querendo saber se eu concordo ou não. Este é o posicionamento. Ela não está perguntando a minha opinião ou não. É assim e ponto final. A lei da gravidade não acontece, isso aqui é a lei da gravidade. Existe. Simples assim. É na mesma pegada as questões aqui bíblicas que a gente vai seguir. Então, se eventualmente alguém ficar, eu discordo. Então, primeiro, não fique bravo e nem magoado nem comigo, nem com o Renato. Deixar bem claro isso. Segundo, é a palavra de Deus. Independente da minha opinião, da sua opinião, da nossa opinião, é a palavra. E a palavra é a palavra, gente. E por isso que a gente teve 2 aulas de cosmovisão cristã, né? Para mostrar que a gente crê que tem uma cosmovisão que se aproxima da realidade e essa cosmovisão é a Bíblia. Nós cristãos cremos que a Bíblia ela vai ser a nossa regra última de fé e prática. Então, se a gente não concorda com coisas que são concordáveis para todas as vertentes, porque isso é uma coisa interessante de falar, né? Porque geralmente na cosmovisão cristã algumas coisas vão divergir, né? Algumas teologias diferentes sobre salvação, sobre escatologia, essas coisas mudam. Mas tem coisas que são fundamentais na palavra de Deus, que são imutáveis e coisas que todas as vertentes cristãs creem da mesma forma. E o exemplo disso é o aborto que a gente vai falar hoje. Então, tem parâmetros bíblicos que são irredutíveis e a gente não pode negar e ir contra ele. Se a gente for negar essa coisa que está tão clara na cosmovisão cristã, provavelmente a gente tem que rever até as nossas atitudes como cristão verdadeiro, né? E acho que um ponto aqui que está me ocorrendo agora também, a gente quando fala muito de aborto, a gente tem essa questão aí de um enfoque maior na figura feminina, né? Mas uma mulher não engravida sozinha. Isso é deixar muito claro. Para uma mulher engravidar, ela precisa de um homem, de alguém que tenha relação sexual com ela para que ela engravide. E isso é uma lei na natureza. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Que às vezes a gente fala da questão do aborto e a figura masculina fica de fora. Então, quero dizer que nós homens, e aí eu estou vendo uma rapaziada aqui, a rapaziada aí, homens,
que nem Salomão, Davi disse para Salomão, seja homem. Então é o seguinte, nós somos partes, os homens, socialmente falando, são partes ativas na discussão do aborto, na prevenção e no combate ao aborto. Porque mulher não engravida sozinha. Deixar isso muito claro. Porque às vezes qualquer tendência, Renatinho, isso é uma coisa de mulher. Não é coisa de mulher. Não é coisa de mulher. É coisa da sociedade e é uma preocupação que nós, homens, temos de ter e participar efetivamente dessas conversas, inclusive na orientação da palavra sob a direção do Espírito Santo. É isso. Só para complementar aqui, o Renatinho falou da legalidade do aborto. Pela Constituição, mesmo as permissões do aborto, elas constituem um crime ainda. O que o artigo 128 da Constituição vai falar é que, em alguns casos, não se pune o aborto. E não se punir é muito diferente de permitir, né? Então, o que o artigo vai falar é que é como se a gente estivesse falando para um filho, você está fazendo algo errado, mas eu não vou te castigar por conta disso, disso e disso. Então, o que o artigo 128 da Constituição vai permitir, em alguns casos, é que não haja punição, mas continua sendo um crime pela Constituição brasileira. E aí, complementando o que o Miqueias também estava falando, alguém sabe aqui, estatisticamente, qual é em porcentagem, quantas gravidez, quanto de gravidez temos por conta de estupro? Eu levantei esse dado naquela época lá que teve aquele caso daquela menina lá de 10 anos, lembra? 7%. Cada 100 mulheres estupradas, 7 vão engravidar. Então, essa história do aborto é aquela história do tapete do bode. Você tem um tapete e aí você ganha um bode. E o bode começa a comer o tapete. Você vai lá e faz o quê? Tira o tapete. Uhum. Aí depois o Você bode resolve o problema tirando o tapete. E não resolvendo a causa raiz do problema, que é o estupro. Então, se você tem 7% dos casos de estupros que resultam em gravidez e você resolve o problema permitindo o aborto, você não está resolvendo o problema. E entra nesse caso de envolver os homens nisso. Por que ocorre o estupro? E aí você resolve o estupro com o aborto? Não tá indo na raiz do problema, né? Sem dúvida. Will, e uma coisa que, assim, eu acompanho muitas, assim, palestras que, enfim, psicólogos, psiquiatras falam em relação a casos de aborto que eles tiveram, né? Que eles acompanharam. E eles sempre falam, assim, que quando a mulher, ela faz o aborto nesses casos, é uma sensação de alívio momentânea, né? Ou seja, não acaba com o problema em si, que foi o que você falou, aquilo é momentâneo, e depois o remorso, enfim, a culpa, acabam dominando a pessoa. Ou ela simplesmente vive na ignorância porque ela não consegue entrar em contato, né, com esse sentimento e esse problema realmente que ela sofreu. Isso. Eu estou trazendo... A gente tem o Renatinho, que é da área da saúde. Tem o pastor Miqueias, que é psicólogo. Eu sou da área de exatas. Então, eu prefiro ficar na minha área. Eu trouxe dados estatísticos para mostrar que muitas vezes a gente olha as coisas por um ponto de vista e a gente acaba tomando partido ou tomando decisões erradas quando tudo ao nosso redor está mostrando que aquele ponto de vista não é o mais correto.
E no caso quando surgiu aquele caso daquela menina, eu fui pesquisar também. Cerca de 6 meninas entre 11 e 14 anos sofrem aborto por dia no Brasil. 6. Sabe quantas meninas entre 11 e 14 anos são estupradas por 96? Então a gente está olhando para 6 que sofreram aborto e está esquecendo de todas as 96, incluindo aquelas 6 que estão sofrendo abuso sexual todo dia. E esses dados, né, William, eles só vêm corroborar para a gente chamar a atenção para o papel do homem nesse tema como um todo, né? Sim, com certeza. Eu falo é o homem pai, é o homem marido, é o homem irmão, é o homem cidadão da sociedade, o homem de bem. Mas vamos lá, Renatinho. Então, agora que a gente já deu essa introdução aí sobre o aborto, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista médico e tudo mais, agora a gente vai falar como interpretar o aborto na cosmovisão cristã. Então, acho que o principal ponto que a gente vai falar sobre o aborto é que ele deve ser, sim, considerado um pecado. E por que na cosmovisão cristã nós cremos que é um pecado? Tem vários motivos, mas o principal é que a gente crê que o assassinato, o homicídio, ele fere a moral de Deus, lá pela lei de Moisés, em Êxodo 23, lá, a lei não matarás. Apesar de ao longo de toda a Bíblia, né, o assassinato ser condenado, mas esse é o mais categórico da lei moral de Deus. Isso porque a gente considera que o embrião, um feto, ainda que no ventre da mãe, ele já é considerado um ser vivente. Então, mas aí olha só, quero pegar esse gancho que você está colocando. Ele é considerado um ser vivente. Então, desde o momento da concepção, ele já é um ser, apesar de estar no útero, ele já é um outro ser. Ele já é um ser apartado. Eu estava aqui pensando aqui. Naturalmente, a mulher ou o homem, o casal, não consegue falar assim, pare de desenvolver embrião. Consegue fazer isso, Renato? Isso. Desenvolva mais rápido. Eu não quero mais que você se desenvolva em 9 meses. Tem que ser em 7 meses. Eu não consigo pegar 9 barrigas e gerar uma criança em 1 mês. Não tem como fazer isso. Então, aqui é um ser, é um indivíduo que, não obstante estar no útero, ele é um ser apartado desde o momento da sua concepção. Ele tem vida própria. Tanto é que, assim, por que tem aqueles abortos espontâneos? Uma das causas, assim, será o feto, entre aspas, figuradamente falando, ele, assim, por alguma questão, deixou de viver. Por alguma situação que aconteceu. Ele não foi para frente, não desenvolveu. Morreu antes de ter nascido, literalmente falando. Uhum. Então, é importante que tenha, mas o corpo é meu, eu tenho direito ao corpo, o corpo é da minha esposa, a gente faz o que quiser. Faz o que quiser em relação ao seu próprio corpo, passivo a sanções, sejam elas sociais ou espirituais. O feto não é corpo da gestadora, né? Gestante. Da gestante e nem do pai. Tem um homem que fala assim, não, vamos propor aborto. Isso aí, nenhum homem, nenhuma mulher tem direito a esse tipo de coisa. E por que na nossa cosmovisão bíblica a gente vai crer que o feto é um ser vivente? Então, a gente tem bases muito sólidas na Bíblia para provar isso. Primeiro, a Bíblia fala sobre Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala que Jeremias foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. Antes dele nascer, Deus já o tinha escolhido, Deus já o tinha o chamado para ser profeta. O próprio João Batista, lá em Lucas, no capítulo 1, vai falar que quando o anjo ele vai falar para Zacarias, né? Eu sempre esqueço. Zacarias, quando o anjo vai falar para Zacarias sobre João Batista, que está no ventre da mãe dele, o anjo fala que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele. Tanto é que no final de Lucas 1 vai falar que quando Maria estava grávida de Jesus, chegou na presença da mãe de João Batista, fala que João Batista deu um pulo de alegria no ventre da mãe dela, no ventre da mãe dele. E ele ainda era um feto, ainda um ser que já era cheio do Espírito Santo ainda antes de nascer. E talvez o melhor exemplo que a gente tem sobre a importância e a vida do feto é Salmo 139, a partir do versículo 13,
que eu vou ler aqui, que é o mais importante para mostrar como que a Bíblia trata sobre o ser que está no ventre da mãe. Quer ler? Do 13 ao 16. Não, pode ler você, que senão eu vou começar a falar língua estranha aqui, que esse texto é muito lindo. Salmo 139, Salmo de Davi, versículo 13 ao 16, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, quando era um homozigoto, é isso que está falando aí o texto, Renatinho? Quando juntou o óvulo e o espermatozoide, é isso que o salmista está falando, gente. Segue aí, Renatinho. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial Glória e a Deus. admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aleluia! E completando, eu tenho que ler o verso que você colocou aqui, que é o Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso. E, inclusive, Davi, nesse Salmo 139 que a gente acabou de ler, ele vai mostrar como todo o processo da formação do feto, da formação do embrião, é uma obra total de Deus. Ele fala que Deus é quem criou ele no íntimo da mãe dele. Ele fala que quando os seus ossos estavam sendo formados, não foram encobertos da vista de Deus. Deus o viu enquanto fazia ele no ventre da mãe dele. Então, aqui, de uma forma muito poética, ele mostra como a fecundação, como todo o processo de gestação é uma obra miraculosa da pessoa de Deus. E não tem como a gente falar que uma obra miraculosa de Deus não é uma vida, não é um ser vivente, não é um ser que merece ser preservado e que ir contra essa vida. E por isso que lá no começo a gente falou que a gente não pode separar o que é corpo do que é imaterial. Porque qual é o argumento atualmente? De que, enquanto o bebê ele não tem um sistema nervoso central, ele não é uma pessoa, ele é um corpo. Enquanto o bebê é um amontoado de células, ele não é uma pessoa consciente, ele é apenas um monte de células. Se o bebê ainda não está até 20 semanas, porque não terminou de crescer tudo, ele ainda não é uma pessoa, ele é só um monte de células. Então, por isso que a gente não pode fazer essa separação de corpo e de espírito como suas coisas à parte. Mas não, o que a gente crê da Bíblia? A partir do momento que começa a formação do corpo, ali já há uma alma vivente, ali já há um espírito vivente. Como é isso? Não sei, a Bíblia não fala pra gente. Mas o que importa é a gente entender que a partir da fecundação começa uma vida, e é por isso que qualquer atentado contra essa vida, biblicamente, vai ser chamado de assassinato ou homicídio. E se começa uma vida, já tem promessa de Deus, que é o que a gente leu aqui no caso de Jeremias. Uhum. Então, assim, já falando aqui com essa rapaziada, Renatinho, que está ouvindo a gente aí, vendo, você é promessa de Deus. Às vezes a gente esquece dessas coisas. Então, independente de quantas lutas e dificuldades, você é promessa de Deus. Quantos espermatozoides participaram da corrida para chegar lá? E você chegou. Às vezes parece até meio bonachão esse tipo de comentário, mas é verdade isso. E já tinha promessa de Deus para a vida de vocês. Assim como tem promessa de Deus para todas as crianças que estão sendo geradas neste momento ao redor do mundo. Isso. E um outro caso, só para exemplificar e para finalizar essa parte, lá em Êxodo 21, a lei de Moisés ela vai falar que se dois homens estão brigando e por algum motivo eles acidentam alguma mulher grávida, eles acabam machucando uma mulher grávida, fala que se esse feto ele sair prematuramente e não sofrer outros danos graves, esses homens têm que indenizar a mulher. Porém, se houver dano grave a esse feto, a resposta da lei de Moisés é vida por vida. O homem que matou o bebê tem que ser morto. Perante a lei de Moisés, qual que é a moral de Deus por trás dessa lei civil que a gente não segue mais porque a gente não é judeu? Mas a moral de Deus é que a vida do feto naquele momento é tão importante quanto a vida daquele homem. Por isso, se o feto morreu, o homem também tinha que ser morto. Então aqui Deus mostra como a importância do bebê é tão importante quanto nós que já somos formados, adultos e tudo mais. Amém. Então, resumindo, é isso. Aborto, perante a visão cristã, é pecado por ser um homicídio. E aí, só para fechar, né, enquanto a gente está aqui mudando para o próximo tema, em casos de situação de estupro, seja ele de qual gravidade for, porque estupro só tem uma gravidade extremamente alta, não tem estupro de menor gravidade, deixar bem claro, cabe sim os cuidados biopsicossocial para a vítima.
o acompanhamento espiritual, emocional, médico. Ela merece e é digna de todo o amparo, de todo o cuidado. Mas isso não justifica o aborto. Só para deixar claro. E a gente... Pode falar. Uma outra coisa que, assim, eu andei pesquisando muito e é muito interessante, né? Principalmente para mulheres que, assim, elas acabam tendo o desejo de fazer o aborto por causa de, enfim, caso de estupro ou baixa renda, que são as casas providas, né? Que a maioria delas são ou cristãs ou católicas, e além delas oferecerem ajuda financeira para essas mulheres, psicológica e médica, elas também oferecem auxílio espiritual, né? Que é uma coisa muito importante nesses casos e tal. Bem, muito bom. Sem dúvida. Inclusive, a gente separou aqui umas 3 perguntinhas bem rápidas, porque provavelmente está passando pela sua cabeça e pode ser que você tenha vergonha de perguntar ou não queira se expor. Mas a primeira pergunta que a gente separou aqui: mas em caso de estupro, o aborto não deveria ser permitido na nossa cosmovisão cristã? Ou seja, tem alguma situação em que o aborto deixa de ser pecado, por exemplo, durante um estupro? Bom, a gente crê que ainda assim, independente da situação, uma situação muito triste, claro, com certeza, cabe todo um acompanhamento que a gente tem com essa mulher, mas ainda assim a gente considera pecado independente da situação, por mais terrível que isso possa parecer. Porque quando a gente vai falar sobre a doutrina do pecado, inclusive os jovens daqui a pouco vai ter umas aulas dessas mais para frente, a gente sabe que o pecado, ele em nenhum momento ele deixa de ser pecado. O pecado, ele nunca, nas escrituras, ele é relativizado. Tanto é que o pecado nada mais é do que a gente fazer uma coisa sem querer. Então pensa, que culpa a gente teria de uma coisa que a gente fez sem querer? Porque aquele pecado que a gente premedita se chama iniquidade. Aquele pecado que a gente faz sem querer é o pecado em si. E ainda assim, ainda sem a nossa intenção, um pecado ainda é pecado e a gente continua culpado por esse pecado. Inclusive, Cristo, lá na oração do Pai Nosso, recentemente a gente teve uma aula sobre o Pai Nosso com os jovens, e Cristo, quando ele fala para a gente pedir perdão, ele fala, perdoa as nossas dívidas. Jesus poderia ter falado perdoa os nossos pecados. Tem uma palavra no grego que ele poderia usar para falar sobre pecado. Porém, aqui ele fala, perdoa as nossas dívidas, ou seja, até aquilo que a gente está em falta, até aquilo que a gente está em débito, a gente tem que pedir perdão. A gente tem que pedir perdão porque a gente deveria ter pregado mais, a gente deveria ter orado mais, a gente deveria ter buscado mais a Deus, e até nas nossas dívidas nós somos culpados. Então, independente da situação, um pecado ele vai continuar sim sendo um pecado. E a gente viu que tem uma pergunta aí, daqui a pouco a gente... Já vamos responder. Mesmo quando a mãe corre risco de vida, vê se é isso aí, confirma aí, Renatinho. Mas se eu li rápido ali, assim, mesmo quando a mãe corre risco de vida, o pecado o aborto é pecado, eu entendo que o aborto é pecado. Se a mãe chegar a falecer, pode soar radical o que eu vou dizer, tá? Mas é um ponto de vista do Miqueias, deixar bem claro, baseado em todo o meu entendimento a partir da leitura da escritura do que o Renatinho está colocando aqui. Ainda assim continua sendo pecado. Essa pergunta da Tabata é importante porque a gente entra num assunto chamado ética cristã. É um assunto muito difícil de falar. Porque nesse mundo quebrado, em casos assim, a gente vai estar diante desses dilemas. E aí, o que fazer? Uma coisa dessa, a mãe está morrendo, o que faz? Então, assim, eu não sei a posição oficial eu não sei se tem alguma posição oficial sobre isso, mas assim, a minha opinião sobre o assunto. Em nenhum momento o aborto deixará de ser pecado, a gente não relativiza o pecado. Porém, em alguns momentos, pela ética cristã, a gente vai optar pelo pecado menor. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas igrejas, se eu não me engano, inclusive o concílio da igreja presbiteriana, eles permitem que o aborto seja realizado em caso de que a mulher vai morrer naquele momento. Se ela for morrer por causa do bebê naquele momento, eles permitem. Porém, ainda assim é pecado. Porque, biblicamente, pela ética cristã, a gente vai ver que em alguns momentos foi escolhido o mal menor. Um grande exemplo disso é as parteiras lá na época de Moisés. Janes e Gêmeos. Gêmeos, é isso? Ixi, eu não lembro, não. Mas deve ser isso aí. Mas que elas tinham 2 opções. Ou elas mentiam para o faraó, ou elas matavam os bebês. E nesse dilema tão pesado, o que elas decidiram? Vou mentir para o faraó. Deixa de ser pecado? Nunca. Ainda mentir é o pecado. Porém, nesse caso, ela escolheu o mal menor. Um grande exemplo também é Raabe. Raabe, quando ela acolheu lá os espias cristãos, os espias lá que era de Deus, ela mentiu para encobrir aqueles espias. E protegê-los com vida, né? Ela mentiu e isso não deixou de ser pecado. Porém, ela optou pelo mal menor
Inclusive, ela está lá no hall de Hebreus 11 como... Na Galeria da Fama. Na Galeria da Fé. Da fé, isso. Então, biblicamente, a ética cristã permite que talvez, em alguns casos, é extremamente triste, porém, é melhor optar pelo mal menor. Nesse caso, o que é melhor? Morrer o bebê e a mãe? Ou morrer apenas o bebê? Não sei, é questão de ética, vai depender de cada decisão da igreja, mas em nenhum momento deixa de ser pecado. Isso é importante mostrar. Até quando a gente fala de divórcio, muita gente fala, mas e se o marido está agredindo a esposa? Divorciar vai deixar de ser pecado? Nunca, gente. Divórcio sempre vai ser pecado. O problema é, o que é melhor? Ser omisso e deixar a mulher apanhar em casa ou divorciar e cometer esse pecado triste? É o mal menor, entendeu? Então a gente nunca pode achar brecha na Bíblia para que o pecado seja relativizado. Porém, na ética cristã, na área da teologia da ética cristã, em alguns momentos a gente vai ter que optar pelo mal menor e com muita misericórdia, muita graça de Deus, porque a gente vive num mundo quebrado, em algum momento a gente vai viver um dilema moral desse. Sim. E é só Deus para nos guiar, mas em nenhum momento deixa de ser pecado. Pecado, uma vez pecado, sempre pecado. Rapaz, eu estou preocupado com o horário, que teoricamente a gente tem 14 minutos, e começamos com 2 de atraso. Não, mas é rapidinho, te dá uma corridinha. Ainda dentro dessa pergunta, da primeira pergunta que foi para outra, a primeira pergunta é em relação ao estupro, né? E aí, voltando, Deus, ele é soberano em tudo. E a gente sabe que, diante dessa soberania, ele permite algumas coisas. Ele permite que o mal aconteça. E, diante de um estupro, de uma gravidez que é decorrência de um estupro, você olha para a situação e fala assim, por que Deus permite, diante de uma situação tão difícil, acontecer o maior milagre que a gente vê no universo, que é gerar uma vida? Por que Deus permite algo tão maravilhoso como a gente leu aí, Davi falando, acontecer em decorrência de uma coisa tão ruim? Então aí eu deixo para eles pensarem. Esse assunto até hoje não foi resolvido, né, William? Só vai resolver lá no céu, porque não. Até a Odisseia, né, que é a teologia do problema do mal, é uma coisa que até hoje ninguém resolveu, e se você tentar resolver, você vai falar heresia. Então é melhor não tentar resolver e abaixa a cabeça e vida que segue. E é isso, uma outra coisa aqui rapidinho, que você pode perguntar, mas já que a lei permite e a gente deve se sujeitar às autoridades, ainda assim seria pecado? Então, a nossa sujeição às autoridades, ela vai até onde a Constituição não vai ferir a moral de Deus. Um grande exemplo disso, porque a gente sempre vai ter exemplo bíblico para tudo que a gente vai falar aqui, é Atos 4, 18 a 20, onde Pedro e João, eles são proibidos de pregar o evangelho pelo Sinédrio, que era o governo judaico ali da região na época, e eles não permitiam que eles pregassem o evangelho. E Pedro e João falam, cabe a mim obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então a nossa sujeição à lei, ainda que ela permita, é até onde a moral de Deus vai. Se fere a moral de Deus, a nossa sujeição à lei ela não deve ser seguida. E por último, ser a favor da legalização do aborto como um cristão é pecado? Ainda que seja melhor do ponto de vista de saúde, ainda que seja todas essas coisas assim? Uma política pública, Uma política pública e tudo mais? Feito a Argentina, que mudou recentemente a legislação. Sim. Né? Gente, é o que eu falei, ainda o pecado ele vai continuar sendo um pecado. Então, um cristão apoiar uma coisa que fere a moral de Deus é algo pecaminoso sim. Mas e as mulheres que morrem e tudo mais? Cara, é muito triste, só que é o que o William falou. Não adianta a gente ficar sendo a favor de tirar o tapete e não tira o bode. O papel da igreja é ir lá e tentar e pregar o evangelho do reino para que homens parem de cometer esses pecados, apesar de ser uma coisa difícil, né, do ser humano acabar com esse pecado. Mas nosso papel deve estar a cortar o mal pela raiz e não ser a favor de coisas que ferem a moral de Deus para encobrir alguns problemas que a nossa sociedade tem. Então, na cosmovisão cristã, sim, um cristão não pode ser a favor, porque é ser a favor de algo que vai contra a moral e a santidade do nosso Deus. Certo? Então não tem acordo, de maneira resumida. Não. Infelizmente, não tem. Essa é a realidade. E acho que é importante a gente deixar claro assim que o posicionamento da ADU, nós não somos favoráveis ao aborto, muito pelo contrário, somos contra o aborto porque nós acreditamos na palavra do Senhor e aquilo que a palavra de Deus condena é o que nós vamos obedecer. Se abortar é pecado, então, do ponto de vista da Assembleia de Deus Unida,
A igreja não compactua, não concorda com a prática de aborto, não incentiva, e a gente tem um ponto de vista bíblico-cristão. É isso. Finalizamos o aborto. Pode ir para a última parte agora? Vamos lá, então. Então, a última parte é um pouco mais rápida, que a gente vai falar agora a terceira parte dela, que é sobre suicídio. Que, aliás, recentemente, em setembro, você deu uma palestra lá para os jovens do Setembro Amarelo, você e a Michele, falando sobre suicídio e situações, saúde mental, situações nesse campo aí, né? Foi gravado? Tá gravado aí, ô Juvencio, essa live? Gravado, já vou mandar o link aqui no chat. Boa, porque aí, se eventualmente alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar lá na live. Eu lembro que foi bem, teve uma boa participação, foi no sábado à noite, se não me engano, até, né? E também teve com os teens também, né, sobre saúde mental, que eu falei também um pouco sobre depressão e tudo mais. E foi gravado também? Foi gravado. Depois, ô William, ou você ou Juvencio, coloca lá no chat aí, no chat, os dois links, então, dos jovens e dos teens, se tiver a gravação. É isso. Tem sim. Eu acho que tá lá no canal da igreja, tá? Eu vou mandar o link. Renato. Oi. Não é melhor a gente continuar a fazer o próximo domingo como continuação desse tema? Porque eu acho que o parte suicídio é um tema tão abrangente quanto esse primeiro, né? E tá bem super legal. Isso aí, uma sugestão. É que, na verdade, essa parte do suicídio era a menor parte até da aula, porque a gente não iria aprofundar muito em algumas coisas, né? É uma parte bem mais tranquila aqui. Então tá bom. Aí também, como a gente quer dar uma adiantada no cronograma, aí a gente prefere terminar agora, mas é rapidinho, é coisa de 15 minutinhos. Aí a gente faz assim, Bruno, se alguém ficar com dúvida, assista aos dois links, e aí se ainda tiver com alguma dúvida, a gente pode marcar uma conversa apartada depois, enfim. Sim. Pode chamar no meu WhatsApp, todo mundo sabe aqui meu WhatsApp. Linha, né? A galera sempre fica mandando perguntar no WhatsApp, pode perguntar, não tem nenhum problema, meu WhatsApp está liberado aí, pode fazer qualquer pergunta. A galera às vezes manda coisa do Insta, esse cara falando de teologia, o que ele tá falando, é verdade ou não? Então pode ir mandando as coisas aí que eu vou respondendo. Então vamos lá, suicídio. Por definição, é a realização do autoextermínio de maneira intencional, isso todo mundo sabe. E é um assunto que a gente tem que tratar porque é extremamente sério, porque 800 mil mortes por ano ocorrem por conta do suicídio, isso é quase a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E no Brasil, há uma grande prevalência do suicídio entre os jovens e adolescentes. Então, a faixa etária, predominantemente, atualmente, é entre 15 e 24 anos, mais ou menos. Então, é um assunto que a gente deve tratar, um assunto extremamente sério. E de novo aqui, né, Renato? A gente não vai personificar o suicídio. Por que fulano suicidou? Por que Beltrano... Gente, isso é tão íntimo, é tão particular... Se a gente for entrar nesse caminho, a gente enlouquece, não tem como. Uhum. Nós vamos nos parâmetros gerais, vamos dizer assim, né? Uhum. E alguns estudos mostram que grande parte dos suicídios são relacionados a transtornos mentais de base, e a maioria deles é a depressão. Então, de todos os suicídios, cerca de 60% dos casos é por conta de transtorno depressivo. Então, como fatores de risco para suicídio, a gente vai ter transtorno mental de base. Então, a depressão, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno ansiosos, transtorno bipolar, tem diversos transtornos que culminam no suicídio e o principal deles é a depressão. Alguns fatores biológicos e genéticos, claro que não necessariamente para o suicídio, mas o transtorno mental ele tem muita base genética, então em alguns casos a hereditariedade fala muito alto para que haja esses transtornos mentais e acabe culminando o suicídio. E que, de certa forma, né, o Renato, é uma eu vou usar a palavra descompensação porque não me ocorre outra melhor nesse momento. Mas é uma descompensação entre o material e o imaterial. Ou seja, onde é que começa o problema, onde é que termina? Não tem como a gente ser cirúrgico nisso. Porque eu tenho um transtorno mental que pode ter sido causado por uma questão hereditária que naturalmente passa pelos aspectos fisiológicos, fisiologia, biologia, coisas nesse sentido e tal. Ou seja, não dá para a gente especificar, começa aqui e termina ali. Mas o fato, por isso que eu estou usando o termo descompensação. Certo. Um outro fator de risco é a própria vida social da pessoa, né? Então, tem muitos problemas familiares, alguns traumas, problemas financeiros, problemas de relacionamentos que acabam sendo, muitas vezes, gatilhos para alguns transtornos mentais. Então, é muito comum, às vezes, um adolescente, uma coisa que eu já vi muito, adolescente acaba perdendo o pai, acaba perdendo a mãe, e isso vira um gatilho para ele ter algum transtorno mental, esquizofrenia, depressão. Então, toda essa parte social também vai falar
a favor dessa temática. Também doenças crônicas, muitas pessoas que convivem com dor a longo prazo, tem doenças que a pessoa fica sofrendo dor por 30, 40 anos, e essa dor constante faz com que elas acabem se suicidando. E também atitudes autodestrutivas, então pessoas que abusam de substâncias ilícitas, abusam de atitudes autodestrutivas, também é um forte gatilho para o suicídio. E aí eu queria colocar mais um ponto aqui, a influência e a possessão demoníaca. Se a gente olhar o texto ali de Marcos, não dá para a gente explorar agora, capítulo 9, mas vocês anotem aí, do 14 ao 29, fala da cura de um menino endemoniado. Então, tem todo um descritivo ali do porquê que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas o que me chama a atenção lá pelos versos, deixa eu ver aqui, 22 em diante, olha, o menino ficava endemoniado, possuído, o demônio jogava ele ora na água, ora no fogo. E qual que era a tentativa do demônio com isso? Era, possuindo aquele corpo, levá-lo ao suicídio. Claro que a gente está falando de situações muito extremadas e muito raras de se ver. Mas a gente não pode deixar isso aí de lado e não pode desconsiderar. E aí, quem não participou do culto da terça passada, na linha das indicações de cultos que já tivemos, eu recomendo fortemente que assista lá no YouTube, porque nós falamos um pouco sobre autoridade para expulsar espíritos malignos, que é uma autoridade que cada um de vocês tem. É isso. E agora também sobre fatores de proteção para o suicídio. Primeiro, evitar todos os fatores de risco, que a gente já falou, isso é meio lógico. Mas o importante fator de proteção, que já é comprovado atualmente e já é bastante discutido na psiquiatria atual, é o papel da religião como um fator protetivo contra o suicídio. Tanto é aqui que eu peguei um livro do Emily Durkheim, que vocês provavelmente já ouviram nas aulas de sociologia aí da faculdade. E o Gerson falou que entre os homossexuais suicídio é muito comum. Sim, isso é muito comum. Inclusive é um fator de risco que eu não coloquei aqui, mas entra mais em problema social, né? A homossexualidade é uma coisa que traz, sim, um fator a mais de suicídio, principalmente pela pressão contemporânea, pela pressão dos pais, pela pressão familiar. Todas essas coisas são, sim, gatilhos para a prática do suicídio. E que já isso aí tudo culmina com uma alma sofrida, uma pessoa, às vezes, com uma história de vida de bastante sofrimento. Né? Sim. Então, o Emily Durkheim, no seu livro Suicídio, Estudo de Sociologia, ele vai falar que o papel protetivo da religião é basicamente em duas esferas. Primeiro, o aspecto da religião que traz coletividade. Então, a religião ela traz uma interação social, ela traz uma interação entre indivíduos que partilham de valores comuns. Então, a coletividade ajuda muito, que é algo que a gente tem na religião. E uma outra coisa que a religião traz é significância. Então, a religião faz com que a pessoa tenha um conjunto de ideias pelas quais vale a pena viver. A religião traz uma esperança para a pessoa, a religião traz coisas que a pessoa ela sente que vale a pena viver para alcançar aquilo que a religião traz para ela. Então, já é comprovado que a religião ela é muito importante como proteção contra o suicídio atualmente. E logo, no caso da religião, é que a igreja tem um papel curador, né? Eu conheço situações de pessoas que estavam com seríssimos problemas de ordem emocional, enfim, que estavam caminhando para uma linha de suicídio, mas graças ao Senhor, elas foram salvas, inseridas numa comunidade de fé, e foram sendo tratadas e restauradas gradativamente, e hoje são uma bênção nas mãos do Senhor. Isso. E agora, para a cosmovisão cristã, como a gente interpreta o suicídio? Isso aí, enquanto a gente está falando aqui, o Rodrigo vai resolvendo as perguntas aí do chat, que já dá uma ajuda. Para a cosmovisão cristã, o suicídio ele é considerado uma atitude reprovável, obviamente, e considerada como um pecado. Por quê? Primeiro, porque ela vai ser considerada um ato de agressão contra o próprio corpo. Paulo, o que ele diz lá em Efésios 5, 29? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso. O suicídio, ou o autoextermínio, a autoagressão, ela vai ferir um princípio claro da naturalidade bíblica, que é o homem prezar pelo próprio corpo, que é a mulher prezar pelo próprio corpo. Um segundo motivo é que, sendo um autoextermínio, também se encaixa no pecado de homicídio. Não vai ter na Bíblia uma ordem falando não suicidarás, mas a gente sabe que vai sim aqui se encaixar no não matarás, vai ser considerado um homicídio por estar tirando a vida de algo que Deus só tem essa autoridade, né? Biblicamente, a única autoridade que pode tirar a vida é Deus ou autoridade sobre o mandado de Deus, no caso do Antigo Testamento. Aí eu queria só fazer um adendo aqui, Renato. Me perguntaram uma vez assim, uma pessoa que se suicidou,
ela já está condenada? Esse assunto não vamos entrar aqui. Aí eu disse o seguinte, tá? Falei, gente, primeiro, suicídio é pecado, ponto final. Sim. Mas eu não posso dizer que essa pessoa está condenada. Aí me perguntaram, mas por quê? Falei, vamos fazer o seguinte, a pessoa pulou de um prédio de 12 andares. Entre o 12º e o térreo tem um fator chamado tempo, ainda que seja centésimos de segundo, milésimos de segundo. Se ela se arrependeu nesse período, eu não posso julgar, eu não posso determinar. Então, assim, e a gente, de novo, não tem resposta. Se nós formos entrar nesse debate, a gente vai enlouquecer. Então, o que eu respondi para a pessoa, né? Eu falei, Jesus, me ajuda a sair dessa aí. Aí eu peguei e falei o seguinte, sabe qual que é a melhor coisa para a gente não ter essa preocupação? É a gente orar e evitar e falar para a pessoa não se matar. Que aí a gente foge dessa questão de julgar e de juízo de valor. Por quê? Não é sendo infantil, é porque não tem resposta. Uhum. Então, assim, é pecado, o suicídio é pecado, mas entre a pessoa, nesse caso, evidentemente, eu não posso julgar. Eu não tenho como. Detalhe que uma coisa importante aqui, a gente não está em nenhum momento relativizando o pecado, percebeu? A gente está falando, ainda que a pessoa seja uma coisa extremamente terrível, a gente não sabe o que a pessoa estava passando, a gente não sabe o que se passou na cabeça dela, ainda que seja uma pessoa esquizofrênica que acabou se suicidando porque ouviu vozes mandando ela fazer isso, que isso pode acontecer, ainda assim, o pecado, ele é pecado. Então, nossa discussão não tem que ser, em que momento deixa de ser pecado? A nossa discussão é pecado, ponto final. Agora, como Deus enxerga isso, como Deus enxerga o perdão naquele momento, é uma coisa que a gente não sabe, depende aí das suas linhas teológicas que você acredita ou não. Mas, de modo geral, só tem um pecado sem perdão, né? Não dá nem para definir se a pessoa está viva, a gente não consegue falar se a pessoa é salva ou não. Quem dirá a pessoa que está se matando. Exatamente. Então. Aí o William falou que é para a gente usar Deuteronômio 29, Renato. Isso é bom. Mais fácil. Vamos lá. Porque se deixar, eu falo o dia inteiro aqui. Né? Isso, então a gente já entendeu que é sim um pecado, independente da situação. A gente sabe que só tem um pecado sem perdão, mas é muito difícil a gente determinar como que funciona um perdão no caso de suicídio e vai depender muito de formas que você interpreta a salvação. Uma coisa importante de falar aqui para finalizar é que a ideação suicida, a vontade da morte é algo que pode atingir a várias pessoas. Na Bíblia, a gente teve muitos exemplos de pessoas que desejaram a morte. A gente tem Elias em 1 Reis 19, que ele desejou que Deus o matasse. A gente tem Moisés em Números 11:15, que Moisés desejou também que Deus o matasse, que ele fosse morto naquele momento. O próprio Jó, no capítulo 6, versículo 8 ao 10, ele vai pedir para que... Ele fala como eu queria que Deus atendesse meu pedido e exterminasse a minha vida, né? Então, biblicamente, a gente teve personagens que passaram por momentos extremamente sofridos e desejaram a morte. Então, é algo que é passível tanto a pessoas não cristãs quanto pessoas cristãs. E até na própria história do cristianismo, a gente vê casos de pessoas que eram cristãos extremamente usados por Deus e sofreram muita depressão, sofreram muito sofrimento. Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, ele sofria de uma depressão profunda, ele passou a vida lutando contra essa depressão. O John Bunyan, não sei se vocês conhecem o livro O Peregrino, mas é o autor desse livro, um dos livros mais lidos na história da humanidade. Era um cara que sofria de depressão, uma depressão profunda. David Brainerd, que ele era esposo da filha do Jonathan Edwards. Ele morreu muito jovem, mas ele sofria extrema depressão, tanto é que Jonathan Edwards, depois que ele morreu, ele pegou o diário desse cara e até publicou para mostrar como ele sofria, que ele relata a depressão dele, ele relata os seus dilemas. E um grande exemplo mais recente, que todos vocês conhecem, é o C.S. Lewis, o cara que escreveu As Crônicas de Nárnia. Tem um livro dele chamado Uma Anatomia da Dor, que ele fala o processo de luto dele, o quanto ele sofreu depois que ele perdeu a sua esposa, Joy. Então, mostra como grandes personagens cristãos também sofreram muito, passaram por momentos depressivos, passaram por momentos de extrema dor, extrema luta, e provavelmente em algum momento, sim, já pode ter desejado a morte, assim como pessoas também na Bíblia já tiveram esse momento. Eu queria ler um salmo. Pode ler. O Salmo 42 é um salmo que Davi está conversando com a sua própria alma. E se eventualmente alguém que está aqui participando desta aula já teve uma ideação suicida, que é o que o Renatinho falou agora, conhece alguém que esteve nessa situação, eu quero convidar você para ler esse salmo
e procurar ajuda, a gente está aqui para te ajudar. O Salmo 42 é Davi trocando uma ideia com a própria alma. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isso aqui é um desejo de morte. É um desejo de vazar dessa vida. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E aí o Salmo continua, vou parar por aqui, mas depois leiam e meditem neste Salmo, Salmo 42. É isso, Renatinho. Mandar bala, quer fazer o fechamento aí? Só para fechar esse assunto, eu ia até ler uma outra passagem que está muito ligada a isso que o pastor falou agora em Salmo 42, e ele falou que ainda que ele esteja totalmente abatido, o salmista, ele fala que ele tem uma esperança em Deus, ele fala que ele tem uma espera em Deus. E recentemente estava estudando um texto, que é 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, do versículo 3 até o 7, em que Pedro ele traz a resposta para o sofrimento cristão. E ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Glória então a aqui Deus. Pedro falando para quem ele estava escrevendo, que eram pessoas cristãs que estavam sofrendo grandes perseguições, estavam sendo presas, estavam sendo mortas. A resposta de Pedro é: Deus nos regenerou para uma viva esperança. E essa esperança é de uma herança imperecível, uma herança que é guardada pelo próprio Deus. A nossa esperança é um dia ouvir da boca do próprio Cristo: vinde benditos do meu Pai e recebei por herança o reino que eu vos tenho preparado Glória desde a a Deus. fundação do mundo. Então essa tem que ser a nossa resposta para o sofrimento cristão. Entender que a gente vive para uma esperança que não é qualquer esperança, mas é uma esperança viva da volta de Cristo, uma esperança viva do novo céu e da nova terra. Amém. Da nossa parte é isso, né, Renato? Acho que é isso. Aí não sei se é o Rodrigo, o William, Bruno, quem vai fazer o fechamento aí. Se alguém tiver alguma pergunta também, não sei. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Pelo menos ninguém mandou no chat, né? Que ela já foi respondida. No Forms também não tem nenhuma pergunta. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, daí a gente já pode encerrar. Não sei se os alunos que estão aí, os jovens, os teens, querem comentar mais alguma coisa. Acho que não, né? Acho que não. Beleza, é isso. Então, só orar para encerrar? Beleza. Acho que, além, só apontando um negocinho no final, é que acho que essa aula também trouxe um chamado pra gente da nossa responsabilidade, né? Muitas vezes a gente fica simplesmente... É o que acontece, né? Geralmente acontece isso, né? A gente condena muito o aborto, mas tem uma responsabilidade individual e coletiva de cada um. A gente sabe que é pecado, a gente sabe que tem esse problema, mas como que a igreja ela vai se portar diante desses problemas, né? Como que a gente vai ser
essa âncora, né, tanto para os nossos irmãos que muitas vezes passam por situações assim, quanto para outras pessoas que não são cristãs, mas a gente se posicionar também dando esse suporte, esse apoio, seja em questão ao aborto, seja em questão a suicídio, né? Tem essa responsabilidade nossa também e a gente precisa e não pode ficar além, né, quem dessa responsabilidade que a gente tem que ter, né? Eu acho que é isso. É isso. O pastor vai orar? Já vai orar da bênção apostólica aí? Posso orar então. Então, Amém. vamos orar, que Deus abençoe a todos aí, que sejam fortalecidos no Senhor. Pai amado e santo, te agradecemos por esta manhã, onde tivemos a oportunidade de aprender a tua santa e gloriosa palavra. Somos gratos pela vida de todos estes jovens, adolescentes, teens que aqui estão. Somos agradecidos porque são presentes para nós, ó Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, dando graça a todos, ó Pai querido. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um, ó Pai, sobre cada vida. Que o seu Espírito Santo possa fortalecer, possa dar graça e que eles continuem sendo esta bênção. Esta é a nossa oração a Ti, crendo que o Senhor nos tem respondido, o Senhor tem nos ouvido. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe, gente.